Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que dia, que horário você vai ouvir, assistir. Opa, tô trocando as palavras aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você se encontre bem. Meu nome é Débora Barros, eu sou terapeuta integrativa energética e estou muito feliz aqui com essa leitura do Clube do Livro que eu criei a partir do meu grupo de envio de Reiki, gratuito também. E eu vou deixar na descrição do vídeo o arroba e o número do WhatsApp para que você possa me chamar e estar entrando dentro deste grupo de envio de Reiki e colocando o nome das pessoas que você deseja curar, se libertar de dores, né? Tudo isso através do Reiki, inclusive foi enviado ontem. O envio ele acontece de 15 em 15 dias, tá bom? Então vamos lá, a gente está na leitura deste livro A Arte de Viver, do filósofo Epípeto. Ele não tem número, os capítulos não têm número, então eu vou falando o título deles, tá bom? E nós vamos ler o capítulo Nunca Reprima um Impulso Generoso. Siga todos os seus impulsos generosos. Não os questione, especialmente quando um amigo precisar de você. Haja em benefício dele, não hesite. Não fique sentado especulando a respeito dos possíveis problemas, inconveniências ou perigos. Enquanto você deixar sua razão orientá-lo, estará em segurança. É seu dever ficar ao lado de seus amigos quando eles passam por dificuldades. Defina claramente a pessoa que você quer, defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são os seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características especiais dessas pessoas que você gostaria de ter? Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja a sabedoria, então deve identificar precisamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Se você tem um diário, anote o que está tentando ser, de modo que possa consultar essa autodefinição. Descreva exatamente a conduta que quer adotar para que possa mantê-la, não só quando se encontrar sozinho, como quando estiver na companhia de outras pessoas. Aqui é muito interessante que vem muito de encontro com o que a gente, quando é terapeuta de barra de axis, a gente instrui, né? O paciente. Não se distraia, né? Como um exemplo, como um exemplo a ser trazido, eu, por exemplo, é, eu precisei estar no momento de depressão, né? Precisando de uma ajuda psicológica, psicoterapeuta, para identificar que eu não preciso ser psicóloga para cuidar de pessoas, né? Psicóloga ou psiquiatra. Na minha cabeça, em 2015, 2016, eu acreditava que só psicólogo e psiquiatra que poderia tratar, cuidar, curar, conversar, ajudar, desenrolar, né, uma pessoa, um ser humano. E foi aí que eu descobri que não, que a gente pode, que eu poderia me tornar terapeuta, né, me especializando com diversas ferramentas de direcionamento, e hoje também eu sou terapeuta energética, né, que a Organização Nacional de Saúde chama o reikiano como um terapeuta de terapias complementares, onde o reiki, por exemplo, ele pode ser incluído dentro de um hospital para que seja aplicado reiki em pessoas com dores, pessoas oncológicas, pessoas no pós-cirúrgico, porque já foi identificado que tem um resultado efetivo, mesmo que a gente não veja a energia do reiki, mas é uma energia
que ela realmente ela trabalha, realmente ela funciona. Mas quanto eu me distraí, né, não investindo, não procurando meios ou recursos para que eu sempre trabalhasse com pessoas, porque na época, quando eu fui decidir a questão da minha graduação, eu trabalhava na empresa da minha família, então a gente acaba indo para o lado da administração. Como eu morava em Campinas, eu moro ainda em Campinas, aqui tem muita empresa de logística, né? Aduaneira, logística. Então, eu fiz administração com ênfase em logística para que eu pudesse ter uma amplitude também, é, não só ficar ali na administração. E tanto que eu fui, assim que eu iniciei meus estudos na graduação, na PUC Campinas, eu saí da empresa dos meus pais e fui trabalhar dentro da HP em outbound, que era logística pura. Mas não era isso que eu gostaria. Eu sempre quis ter feito psicologia, né? Psicologia. Psiquiatria não, ainda não era o que eu gostaria. Mas a gente acaba se distraindo, né? A gente acaba não focando e esquecendo quem a gente quer se tornar, né? Mas quando você se distrai, você perde oportunidades, né? Mas não significa que não é possível em algum momento da vida. Tanto que em 2015 já me trouxe essa clareza, comecinho de 2016, de que eu poderia me tornar, sim, uma pessoa que cuida de outras pessoas sem precisar ser a psicóloga, né? Sem precisar exatamente desse curso, porque para mim já tinha passado a oportunidade, para mim já não dava mais. Só que não, né? Então é não se distrair. Fale apenas com uma boa finalidade. Dá-se muita atenção à importância moral de nossas ações e de seus efeitos. O que procuram viver uma vida mais elevada passam também a compreender o poder moral de nossas palavras, tantas vezes esquecido. Um dos sinais distintivos mais claros da vida moral é o discurso correto. O aperfeiçoamento de nosso discurso é um dos princípios básicos de um programa espiritual autêntico. Antes de mais nada, pense antes de falar para ter certeza de que está falando com uma boa finalidade. O falatório vazio é um desrespeito aos outros. A exposição inconsequente de sua intimidade é um desrespeito a você mesmo. Inúmeras pessoas sentem-se impelidas a dar vazão a cada sensação, pensamento ou impressão passageira que têm. Despejam ao acaso seu conteúdo mental sem fazer caso das consequências. Isso é algo moralmente perigoso. Se tagarelarmos sobre cada ideia que nos ocorre, seja pequena ou grande, corremos o risco de desperdiçar ideias que têm valor real, em meio ao fluxo de trivialidades de uma conversa vazia. Ao falar irreprimido, é como um veículo descontrolado, desviando-se de um lado para o outro até cair em uma vala. Se for preciso, mantenha-se sobretudo em silêncio ou fale com moderação. O falar em si não é um bom nem ruim. Não é bom nem ruim, mas falar descuidado é tão comum que você precisa estar atento. Uma conversa frívola é uma conversa prejudicial. Além disso, é muito indelicado ser uma pessoa tagarela. Participe de discussões quando as ocasiões sociais e profissionais o exigirem, mas cuide para que o espírito e o intento da discussão, assim como o conteúdo, mantenham o seu valor. A conversa fiada é uma atividade sedutora, não se deixe envolver por ela. Não é necessário limitar-se a assuntos elevados ou filosofar o tempo todo, mas fique atento para que o falatório comum não seja considerado uma discussão de alto nível. Nesse caso, ele tem um efeito corrosivo ao objetivo superior que você escolheu. Quando tagarelamos sobre frivolidades, nossa atenção fica tomada por elas e nos tornamos frívolos. Você se torna aquilo a que dá atenção.
Nós nos tornamos mesquinhos quando nos envolvemos em conversas a respeito de outras pessoas. De modo especial, evite acusar, elogiar ou comparar as pessoas. Eu fiz assim porque nós temos um hábito da comparação. É um hábito muito ruim, principalmente hoje com as redes sociais, né? Onde nas redes sociais o que mais tem é, é a vida feliz, é o lado bom da vida, né? É só coisas boas. Tudo bem, tem as notícias dos jornais, CNN, CBN, as regionais, né? Aqui em Campinas tem a Metrópolis. Mas quando a gente fala de comparação, é comparar-se a um amigo, comparar-se a pessoas da mesma faixa etária, onde as pessoas estão, questões financeiras, mas ninguém vai ficar postando os desafios, as tristezas, né? As contas, os boletos, né? Então a gente olha aquilo e acha que aquela pessoa tem uma vida perfeita. E não é nada disso. Então, a comparação saudável é você com você mesmo. E mesmo assim, tem que ser saudável para que você não entre numa energia de autocobrança. Então, o quanto, por exemplo, eu desejo melhorar o meu condicionamento físico. Então, eu não faço nada de exercício. Aí hoje eu faço um pouquinho. Aí amanhã eu gostaria de fazer um pouco melhor do que eu fiz hoje. Então, essa é uma comparação saudável. A comparação saudável também se dá quando você está num desafio e você olha para trás e fala: eu já passei por situações piores e já me superei, eu já superei, eu já consegui transformar, né? Então, como eu posso fazer para transformar essa situação com mais facilidade? Então, essa é a comparação saudável, né? Sempre que possível, quando perceber que a conversa em torno de você começa a descambar para o falatório fútil, tente trazer sutilmente o rumo da prosa de volta para os assuntos mais construtivos. Se, contudo, você estiver cercado de estranhos indiferentes, pode simplesmente se manter calado. Seja uma pessoa bem-humorada. Seja uma pessoa bem-humorada e não dispense uma boa risada quando for o caso. Mas evite o tipo de riso desenfreado que se ouve em salões de bares e que degenera facilmente em vulgaridade ou malevolência. Ria com, mas nunca ria de. Muito legal isso, porque as crianças elas precisam ser direcionadas, né? Então já aconteceu da minha filha na sala de aula, um amiguinho que acabou fazendo piada de outro amigo. E no meio da gargalhada lá, das risadas, ela teve que sair da sala, assim como os outros dois. E a minha pergunta foi: você riu do quê? Você riu com o quê? Né? Porque rir alto, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu não sei rir baixo. Mas eu nunca fui uma criança, uma pessoa, um ser humaninho que risse é, de alguém. Nunca gostei, né? Nós temos nossos desafios, nós temos as nossas questões. Então, eu não me sinto confortável quando eu estou num ambiente e alguém que acabou de me conhecer, por exemplo, acha que a minha risada é muito escandalosa, então ela ri de mim. Então, aquela pessoa ela já é, ela perde bastante da minha confiança, ela perde bastante da minha admiração, porque eu cresci num ambiente em que eu podia rir. Cresci num ambiente em que minha mãe ri alto, em que meu pai é divertido, tudo ele faz piada, apesar da rigidez dele com a minha educação e a do meu irmão, mas ele faz piada de tudo. Então, nós temos o riso fácil. Então, quando uma pessoa, ela pode ser meu amigo, minha amiga, se ela rir,
se ela ri de mim, ela perde bastante ponto. Ela perde. Eu não digo que ela perde, é a minha escolha, é o meu ponto de vista. Eu escolho estar em ambientes que eu não seja menosprezado, que eu não seja motivo de chacota. E tá tudo bem eu pensar assim, eu não estou excluindo, eu estou me escolhendo, né? Então, se eu estiver num ambiente em que a maioria das pessoas me conhece, sabe da minha risada, fala, olha, Débora ri alto, eu rio mesmo, é espontâneo, é natural. Mas se tiver aquela pessoa em que vá me julgar, olha a risada dela, sabe? Com um olhar de julgamento, ela perde bastante oportunidade comigo de ter uma troca, porque eu não sou essa pessoa que ri de alguém, ri de alguém, né? Você tem que não. Para mim faz sentido você rir de uma piada, de uma situação, mas rir com aquela situação, né? Rir com aquele fato, aquela piada, mas não de alguém, né? Então, é assim que a gente vai se não se distraindo, né? Imagina eu me adentrar num ambiente em que eu tenho que rir baixo porque alguém vai tirar sarro. Não faz o menor sentido para mim. O mundo tem 7 bilhões de pessoas e eu não preciso estar, né, neste tipo de ambiente para me sentir calada, ofuscada, obrigada a me diminuir para caber ali, né? Se puderes, evite sempre fazer promessas frívolas. É, Outro capítulo. Evite se distrair com bobagens. A maior parte do que se considera diversão legítima é algo barato ou tolo e apenas explora ou serve de instrumento às fraquezas das pessoas. Evite fazer parte da multidão que se entrega a esses passatempos. Aí, quando a gente traz assim, ah, não, eu vou estudar ao invés de pular carnaval. Ai, como você é chato, como você é fresca, credo, carnaval é uma vez no ano. Tá bom, eu vou estudar ao invés de ir pular carnaval e tá tudo bem. Quando a gente faz as nossas escolhas, é baseado nisso que a gente acredita, né? Evite fazer parte de multidão que se entrega a esses passatempos que não são nutritivos, né? Você está se nutrindo do quê? Você está absorvendo informações do quê? E eu não julgo também, porque já julguei muito, sim, mas hoje eu não julgo, por quê? Eu já estive naquele momento. Existe um momento em que eu escolho me divertir ao invés de estar estudando dentro de casa ou me doando aqui, fazendo uma leitura do livro, por exemplo. Talvez aquela pessoa esteja naquele dia que ela escolheu se divertir, ao invés de trabalhar, né, de estudar. Ela escolheu aquele dia, então não tem como nós julgarmos, mas existe sim um- uma facilidade das pessoas estarem neste ambiente em que está passando só o tempo, né? Não está tendo a construção de nada, né? Sua vida é muito curta e você tem coisas mais importantes a fazer. Aqui também é muito do não se distraia. Por isso que nós devemos ter, assim, nossas metas, sonhos, desejos, né? E saber onde a gente quer chegar, o que a gente quer construir, o que a gente quer viver, o que a gente quer deixar de legado, para a gente não se distrair e não ficar aqui em ambientes em que não vai trazer nada de construção, nada de desenvolvimento. A gente chegou onde a gente chegou, a gente tem tudo que a gente tem porque somos seres em desenvolvimento contínuo. Então, a gente tem a medicina, a ciência, a física, a química. Existem os estudiosos, os cientistas, os especialistas, os pesquisadores, né? Quando eu entrei na faculdade, que eu também fui trabalhar na faculdade, eu também trabalhei na PUC Campinas, eu entendi
que muitas coisas se desenvolvem porque existem os pesquisadores, e eu entendi por quê. Porque existem faculdades que você precisa apresentar pesquisas, né? Então, tem pesquisa um, pesquisa 2, pesquisa 3, pesquisa 4, que fazem parte dos 4 semestres. Então, eu entendi. Por exemplo, um professor de educação física, que foi a faculdade em que eu trabalhei, dentro da Universidade PUCamp, os alunos eles faziam pesquisas, e as pesquisas, dependendo do grau da pesquisa, você ganhava bolsa. Então, que tipo de pesquisa abordava a Faculdade de Educação Física? Pesquisa de desenvolvimento do corpo, de musculatura, de ossos, né, de neurológico, sistema nervoso central, porque dentro da educação física eles fazem anatomia, né? Eles têm aula de anatomia, abre o corpinho lá no momento da autópsia, não, mas é como se fosse uma autópsia. Então, eu descobri, eu entendi o que que é um pesquisador dentro de uma universidade e ele pode desenvolver aquela profissão, né? Então, você pega o ITA, aqui tem o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, lá dentro tem um monte de pesquisador, então eles sabem, por exemplo, eu vou trazer uma informação aqui que a gente usa muito na auriculoterapia, porque faz um link com a naturopatia. Então, por exemplo, a soja, ela não é interessante a ser consumida por homens, porque interfere no hormônio masculino e também no desempenho sexual. Vocês sabiam disso? Né? Então, para isso tem os pesquisadores. Então, é não se distrair. Isso é não se distrair com bobagens. Não significa que um pesquisador de desenvolvimento, por exemplo, não possa se divertir num churrasco, que esteja tocando um funk para se divertir, brincar com a família, dar risada daquela, daquele momento, assistir uma piada. Eu, por exemplo, quando estive no momento de depressão, eu não gostava, eu não conseguia assistir televisão e nem ligar o rádio. Mas quando eu me via muito, muito, muito ruim, o que que eu fazia? Eu ligava no Whindersson Nunes e eu me divertia com o Whindersson Nunes. E eu fiquei sabendo, eu vi esses dias numa reportagem que ele está internado numa clínica por conta de depressão, né? O quanto a gente põe para fora e esquece de se nutrir daquilo, né? Por isso que toda ferramenta terapêutica, energética, a gente trabalha primeiro na gente, depois no outro. A transformação tem que acontecer na gente. A gente tem que pelo menos perceber, sentir que aquilo realmente funciona para aplicar no outro e não esquecer de fazer essa aplicação. Mas, enfim, é, então é não se distrair com bobagens, né? Se você, quando a gente vai adentrando mais, é, como discernir um ambiente, uma distração, a gente a gente não entra no julgamento. Eu, como sou radiestesista, você pode pegar a frequência de um funk e a frequência ah, de uma música clássica. Claro que é bem distoante, assim, né? Mas quando você pega a frequência de um funk, a frequência é extremamente baixa. E quando você mede a frequência de uma música, não precisa ir muito longe também, né? A gente pode pegar é, Eric Clapton, a gente pode pegar. Aí vai, sumiu, né? Um Beethoven da vida. Vai, então vamos para música clássica. E você mede a frequência, ela é outra. Tudo tem uma frequência. Então, a gente aqui está falando de ambientes saudáveis, né? De práticas saudáveis. O não se distrair com coisas dificultosas que não tragam, que não são para nutrir. Então, quando a gente sai do julgamento e vai para um estudo de um ambiente, a gente vai para um estudo de uma música, então você pega, é bem distoante, mas a gente tem que falar. Pega uma igreja
um ambiente de oração, um ambiente de desenvolvimento espiritualizado, espiritualista, e pega um bar. A frequência do bar é lá no pé, porque ela não, ela é, aí entra diversos motivos, né? Mas é um exemplo assim, na prática. A pessoa que vai no bar, eu tô falando de bar, não um barzinho que a gente senta lá até mesmo com a família, né, e passa algumas horas. Tô falando de um bar onde existem pessoas fugindo da realidade, por exemplo. Então a pessoa ela não quer encarar a realidade e aí aquilo se torna um peso e aí onde ela vai parar? Num bar. E aquele ambiente vai ficando pesado, então por isso da frequência estar extremamente baixa. Isso interfere em nós, porque nós somos células, nós sabemos que somos células, nossas células têm memórias, e além disso, nós somos um atrativo, nós somos uma esponjinha também, então nós trocamos energias com aquele ambiente. Então, você imagina você começar a frequentar um ambiente desse, como você não vai se sobrecarregar de uma energia não legal, né? Não gosto de ficar falando ali é bom, ali é ruim, porque vai muito do ponto de vista, né? Então, é muito daquilo que você escolhe para você, tá? Então, a distração, ela é interessante, porque você também pode se distrair assim, né? É certo e errado? Não, é aquilo que faz sentido para você, mas o que você deseja ser, onde você quer chegar, o que você quer ser, o que você quer crescer, o que você quer desenvolver. Eu também uso o meu celular hoje para trabalhar o tempo todo, então eu realmente uso o celular para trabalhar. As pessoas se conectam comigo através do meu celular. Eu preciso, mas o quanto eu uso ele para me desenvolver, para aprender, para estudar, para passar conteúdo, para ser contribuição para o mundo, né? Então, essa é a importância do não se distrair com bobagens. Seja exigente quanto às imagens e ideias que admitem estarem presentes em sua mente. Escolha com o que você vai se nutrir. Ah, eu acordo de manhã, não tenho muito o que fazer, tô cansada. Tô cansada não, tô desanimada. Pega um livro para ler, mesmo que seja o livro, eu sempre esqueço o nome, o audiobook. É, mas se nutra daquilo que vai te engrandecer, vai te fazer crescer, vai te fazer expandir, né? Se você não é capaz de escolher a que pensamentos e imagens se expõe, alguém o fará. E os motivos dos outros podem não ser dos mais elevados. Descair, descair imperceptivelmente para a vulgaridade é a coisa mais fácil do mundo. Mas isso não precisa acontecer com você, se você estiver determinado a não desperdiçar o seu tempo e a sua atenção com bobagens. É, existe os ambientes e existe as nossas escolhas, assim, né? Então, às vezes, você nasce num ambiente ao seu entorno, não exatamente dentro da sua casa, tá? Mas às vezes você nasce, você vai para fora e é um ambiente completamente desarmônico, é um ambiente desestruturado. Eu não estou falando aqui de um ambiente rico ou pobre, não é isso, mas é um ambiente desestruturado. Se você não se distrair, você vai perceber que você pode criar um ambiente novo para você, que você pode sair daquele ambiente, inclusive, e procurar um ambiente que vai trazer mais nutrição. Eu sempre falo para os meus clientes olharem, isso aqui está me nutrindo? Esta troca de relacionamento está me nutrindo? O que que é o nutrir? Eu estou recebendo informações, eu estou recebendo uma troca energética daquilo que faz sentido para mim. Eu gosto disso que eu estou recebendo.
Porque também, se você gostar, tá tudo bem você estar naquele ambiente de energia, frequência baixa, de perda de tempo, sem morar, sem bons costumes, sem valores. São escolhas, né? Mas é isso realmente que você deseja? Como você quer estar daqui 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos? Ao mesmo tempo em que a vida ela é rápida, ela é uma construção. O tempo todo nós estamos construindo o nosso futuro. Então, hoje, se eu estou aqui lendo esse livro, em algum momento eu construí isso para estar aqui. Em algum momento eu pensei, passou na minha mente e aí está se atualizando. Então, o que, onde eu estava, o que eu estava fazendo quando passou na minha mente essa criação de estar aqui, me nutrindo dessa informação, que aliás eu estou amando, e também conseguindo passar para quem não hoje não consegue, de repente, parar neste das 5:30, 6:15, 6:20, e pode estar assistindo, ouvindo esse áudio aqui no YouTube, esse vídeo, né? Então, a gente está criando o nosso futuro. E a gente não tem que viver no futuro, a gente tem que estar preocupado aqui com a nossa criação, né? Então, o que você quer para daqui a algum tempo e o que você está fazendo para que aquilo se atualize, se concretize, né? Então, vamos ler mais um aqui. Tenha cuidado com as companhias. Apesar do que os outros possam afirmar, talvez eles não estejam de fato vivendo de acordo com os valores espirituais. Tenha cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. É humana a tendência de imitar os hábitos daqueles com quem interagimos. Adotamos inadvertidamente seus interesses, suas opiniões, seus valores e sua maneira de interpretar os acontecimentos. Embora muitas pessoas sejam bem intencionadas, ainda assim são capazes de ter uma influência negativa sobre você, porque, porque podem não usar o mesmo critério para distinguir entre o que é digno e o que não é. Você não é obrigado a dividir o seu tempo com certas pessoas, só porque elas o tratam com simpatia. O fato de o procurarem e se mostrarem interessados em você e em sua vida não significa que tenham de se relacionar com elas. Seja seletivo com relação aos que você toma como amigos e com colegas e vizinhos. Isso me traz uma tranquilidade muito grande, porque eu sempre fui uma virginiana nata de selecionar pessoas, ambientes. Eu não escolho hoje não sou mais assim, hoje eu sei a diferença dessa seleção, né? Hoje não tem distinção para mim. Mas quando da adolescência para a juventude, onde a gente pensa que a gente sabe tudo da vida, né? Onde a gente, nossa, eu sei, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero. Existia um formato de seleção para mim. É, eu nunca gostei muito de quem bebe muito, apesar de beber. Eu nunca gostei de quem fuma. Eu não é que eu não gosto de quem fuma, eu não gosto do fumar. É, de pessoas que tinham, poxa, um cara de 19 anos. Era o meu pensamento, tá? A gente evolui. Um cara de 19 anos, em vez de estar crescendo, procurando estudar, se desenvolver, tá pintando o cabelo de loiro, descolorindo o cabelo. Qual? Era assim que eu pensava. Hoje eu atendo pessoas e aí a gente percebe que existe um caminho, existe um, um trilhar que a gente entende que é natural. E aí quando a pessoa ela tá com excesso de alguma coisa, a gente já sabe, um psicólogo, um terapeuta já sabe que um excesso esconde uma falta, esconde uma dor emocional.
Esconde uma falta mesmo, quer substituir aquela falta com alguma coisa, e muitas vezes a pessoa pode pintar o cabelo. Então, assim, hoje, às vezes ele pinta o cabelo para chamar atenção. Hoje, há- de 9 anos para cá, 10 anos para cá, eu sei. Mas antes, na minha adolescência, juventude, que eu fui criando, né, que a gente vai criando realmente o nosso ambiente onde a gente deseja estar, essas pessoas não faziam parte do meu círculo. É, mulheres com comportamento fúteis também não faziam parte do meu círculo. É, comportamento, bebida, vícios, vestimentas, tudo isso eu não sabia me direcionar, então eu entrava assim como um julgamento. Mas hoje eu sei que todo excesso esconde uma falta, então a minha abordagem com aquela pessoa é diferente. O meu pensamento, com aquela pessoa é diferente. Mas nessa época em que foram, vou considerar uns 10 anos, dos 16 aos 26 anos, não vou com aquela turminha, porque eles não sabem se comportar. Eles ficam bêbados, eles caem, eles fumam demais. Não respeito pai e mãe, meus pais. Meu pai, até hoje, se ele olhar pra mim, eu sei que ele tá bravo. A forma que ele olhar pra mim, eu já sei que ele tá descontente com alguma coisa, né? A minha mãe, se eu chego na casa dela, a casa dela é o lar, é o castelo, eu não vou desrespeitar. E assim, eu via comportamentos que jamais eu faria. Então, o meu jargão era: eu não vou me unir com quem eu não seria. Isso é muito fácil para mim. Isso foi muito fácil para mim, com a energia da virginiana dentro de mim, né? Então, como eu falei para vocês, nós somos muita coisa. Nós temos muitos detalhes em nós que compõem a gente, né? Então, eu sei que esse traço meu virginiano, ele é bem forte no meu mapa astral. Então, ele foi muito determinante para muitas coisas. Tava certo ou errado? Eu não sei. Não existe certo e errado, mas era o que fazia sentido para mim, tá? Eu desmereci alguém? Não. Nunca desmereci, nunca excluí, mas eu não me incluía, né? Para mim era perder tempo você ir numa festa e sair de lá capengando de tanta bebida. E eu já falava naquela época, para que beber tanta cerveja? Vai fazer xixi, né? Então, é, era assim o meu posicionamento. E para mim fez sentido, né? Eu admiro pessoas grandiosas, então tudo tem um pouquinho. Então, eu bebo socialmente, eu falo piada até um determinado, né, liberdade. Não, eu nunca confundi liberdade com libertinagem, e hoje é isso que está acontecendo na maioria do nosso mundão aí, né? Então, tem que tomar cuidado para que a gente não se perca no caminho e lá na frente fala, puxa vida, esse caminho me levou a ter consequências é, negativas, de energia negativa. Não é certo e errado, mas hoje eu não estou gostando do que eu estou colhendo, né? Sempre é momento de transformar, né? É, então vamos lá. O fato de o procurarem e se mostrarem interessados em você e em sua vida não significa que tenham que se relacionar com elas. Seja seletivo com relação aos que você toma como amigos e como colegas e vizinhos. Todos eles podem afetar o seu destino. Isso é muito verdade, né? A gente se molda, a gente tem o. Existem pessoas com mais facilidade ainda, tá? A virginiana, por exemplo, ela é chata, ela é seletiva, mas ela consegue se adentrar em qualquer ambiente, porque ela consegue. Existe uma comparação dela, de uma pessoa virginiana com aquele bichinho que muda de cor. Esqueci o nome dele. Porque ela. A característica de virgem, ela é muito acolhedora, então ela consegue, não parece, né, a frieza, mas ela consegue estar dentro daquele ambiente. Então, por isso que é muito importante
ser sim seletivo, né? Escolher aquilo que esteja fazendo bem para gente. O mundo está cheio de gente agradável e talentosa. O segredo é só procurar a companhia de pessoas que o elevem, cuja presença desperte o que há de melhor em você. Lembre-se, porém, de que a influência moral é uma vida de mão dupla. E, portanto, nossos pensamentos, palavras e ações devem exercer uma influência sempre positiva naqueles com quem convivemos. Então, nós também temos que proporcionar esse ambiente, até para nós mesmos, né? O verdadeiro teste de excelência pessoal está na atenção que damos aos pequenos detalhes de nossa conduta, que costumamos negligenciar. Pergunte para si mesmo: quais são os meus pensamentos, palavras e ações que afetam meus amigos, minha mulher, meu marido, meus vizinhos, meus filhos, meu patrão, meus subordinados, meus concidadãos? Será que estou fazendo a minha parte e contribuindo para o progresso espiritual de todos? Com quem eu estou em contato? Empenhe-se em despertar o que há de melhor nos outros, sendo você mesmo uma pessoa exemplar. Então é muito isso, né? É o que a gente quer de retorno. E também lembrando que tudo que a gente emana, a gente atrai, né? Então, muitas vezes você pode sim adentrar num ambiente que não esteja numa frequência energética legal e às vezes o nosso corpo sente, é, você sofre um pouquinho ali naquele ambiente, mas você pode sim trazer conteúdos ali para transformar aquele ambiente, né? Se as pessoas quiserem absorver, quiserem se nutrir daquilo, bem, se não, bem também, porque a gente não perde por compartilhar, né? Muito pelo contrário, a gente vai doar aquilo e vai receber mais daquilo também, né? Então, eu acho que eu estou muito feliz em ler esse livro, faz muito sentido para mim. Essas definições, essas ideias que muitas pessoas, que eu coloco em prática e muitas pessoas têm um olhar de julgamento porque a chata, fresca, já fui assim bastante, né? Hoje as pessoas entendem e eu entendo melhor as pessoas também com o meu desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, né? Mas quando a gente tem um direcionamento desse, eu acho que um crescimento saudável, um desenvolvimento, uma pessoa, ela vai estar embasada a construir melhores, uma vida melhor, né? Uma pergunta assim que dá para a gente fazer: como eu estou sendo contribuição neste mundo de Deus, né? Como eu estou contribuindo para o desenvolvimento? Como eu estou me colocando a serviço da minha própria profissão, do meu próprio trabalho? Eu estou sendo uma pessoa valorosa? Eu estou respeitando meus pais, respeitar não significa conviver, porque, mas eu tenho uma mãe narcisista, não significa aquela convivência o tempo todo, mas uma gratidão, uma energia de gratidão já faz muita diferença. Quando nós temos situações desafiadoras com a nossa família. Então tá bom. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai começar pelo capítulo Cuide do seu corpo. E eu estou amando, e daqui a pouquinho o livro termina. E aí a gente vai para a escolha de uma próxima leitura. Tá bom? Um beijo, obrigada por ficar aqui comigo. Coloque nos comentários o que você achou dessa leitura, traga perguntas e, se possível, entre no grupo e receba o link desse Clube do Livro e participe aqui comigo nessas manhãs grandiosas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.